Yuri Vieira é escritor, tem 49 anos, autor de muitos livros, entre os quais A Sábia Ingenuidade do Doutor Pinto Grande, que é um livro que engana pelo título, porque se você pensa que é um livro de humor, você está enganado. O humor é apenas um dos elementos que o Yuri costura com vários outros para chegar a um produto final extraordinário. É um dos livros mais legais que eu li esse ano, de verdade, falo isso assim, de coração. Eu fiquei muito impressionada, eu ganhei esse livro de aniversário e quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei realmente emocionada, porque o último conto, são vários contos, mas eles são integrados pela figura dessa personagem central, e eu fiquei, assim, realmente muito comovida com a qualidade literária do material que eu tinha em mãos, e desde então eu fiquei, assim, esperando a oportunidade de poder entrevistar o Yuri. Yuri, obrigada por ter concedido essa entrevista para a Esmeril de Dezembro. Em primeiro lugar, Obrigado a você. queria que você falasse da sua trajetória para o nosso público que ainda não te conhece, o que, Uhum, que você estudou, o que é que foi mais importante para te falar, nossa, eu vou ser escritor mesmo. Quanto uhum. tempo você demorou para aprender a escrever? Eu queria muito que você falasse disso, que as pessoas acham que escritor nasce sabendo, eles não sabem o É, trabalho artesanal que é a escrita, né? Queria que você aham. falasse um pouco Eu disso em vou primeiro falar, lugar. eu vou entrar nisso, mas primeiro eu quero dizer o seguinte, que esse livro que você É, falou do Dr. João Pinto Grande, um, que às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar o livro nas livrarias, porque eu descobri que o personagem roubou o livro de mim. Porque o pessoal perguntava pelo. Ah, tem um livro do Yuri Vieira, que eles têm vergonha de falar, sabe, Ingenuidade, do Dr. João Pinto Grande, tem vergonha jura? de falar. Aí pergunta pelo meu nome, né? Tem livro do Yuri Vieira? O pessoal, não tem. Mas aí eu descobri depois que algumas livrarias estavam registrando o livro como sendo A Sábia Ingenuidade, autor Dr. João Pinto Grande. Eu não acredito. Entendeu? E é o livro da Record, né? Quer dizer, é fácil de É, achar por aí na Amazon. A é. gente sempre tem, Então, tá um assim, preço só para ótimo. esclarecer isso, que se o pessoal não encontrar é porque o personagem pode ter roubado o livro na livraria, que estiverem procurando por ele, né? Mas Então, com mas razão, porque é um personagem, acho que é um dos personagens mais legais que eu encontrei esse ano, assim, uhum, entre os livros que eu li. Parabéns, Muriel, é uma obra-prima. obrigado. Mas vamos Uhum. lá. Então, como eu comecei a escrever? Bom, primeiro aquelas coisas de escola, né? Mas uma coisa que a minha lembrança assim mais antiga, que minha mãe comenta muito sobre isso, é que quando ela estava grávida da minha irmã caçula, é, então eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Uma senhora foi trabalhar lá em casa, que era nossa vizinha, para ajudar minha mãe enquanto ela estava grávida. E todo dia eu chegava para ela de manhã, Ah. antes da escola, né? E contava para ela o filme inteirinho que eu tinha assistido no dia anterior, né? Segundo, você refazia toda a trama. É, eu recontava todas as histórias dos filmes que eu assistia para ela e ela tinha uma paciência comigo, a dona Ivonete, né? Ah. Ela perguntava, e depois? E o que aconteceu depois, né? Não, peraí, não vai embora não, que você não terminou de contar ainda, Ai, que graça. né? Minha mãe também, quando eu era criança, sempre leu muita história, né? Quando era desde antes de saber a falar, né, ela já lia histórias pra gente, disse que eu gostava das onomatopeias, né, dos Uhum. pau, pum, aquelas coisas todas. Mas meu pai sempre teve biblioteca, né, e os livros dos dois, né, que eles eram solteiros, já tinham livros, casaram, formaram a biblioteca, e eu ficava, né, pesquisando e lendo de tudo ali. E eu lembro que uma das coisas que meu pai queria que eu fosse piloto, né, porque meu pai trabalhava na VASP, companhia aérea, né. Caramba. Aí ele comprava livros de escritores pilotos. Mas aí Jura? eu mas aí o meio é que foi a Saint-Exupéry, né? mensagem, né. Ao Ah. invés de eu ficar interessado em ser piloto, eu gostei foi dos livros, que era livro tinha um livro inclusive que era do Exupéry, que é Terra dos Homens, que eu achei Uhum. muito bom, né. Piloto de Guerra, do Exupéry, também o mesmo do Pequeno Príncipe, né, o Uhum. autor. Sim, sim. Tinha um que chamava Richard Bach, que era um piloto, então meu pai ficava comprando livro de piloto, entendeu. Mas eu achando que ia querer ser piloto, mas eu gostava era de ler os livros. E aí eu comecei a escrever nas redações, as professoras começaram a elogiar, né, escrevia algumas redações como narrativas, né, quase ninguém faz isso, em geral o pessoal faz dissertação, né. Sim, sim. E quando eu morei no Equador, que eu fiz intercâmbio no Equador, né, fiquei lá 1 ano,
uma professora de português de espanhol minha, ela em literatura, ela gostou das minhas redações e comentou com um professor de física, que era jornalista também. Esse Uhum. professor me convidou para escrever crônicas no jornal da cidade, né. E aí eu escrevi meus primeiros textos publicados foram em espanhol, né. E eram crônicas e alguns contos. O primeiro que E eu publiquei foi um por conto. que você foi desculpa perguntar, por que você foi para o Equador fazer intercâmbio? Para aprender o espanhol bem? Ah, Você é, na ainda tem uma história verdade boa. na verdade é assim, eu queria ir para os Estados Unidos, como todo mundo que quer fazer intercâmbio, quer aprender inglês e tal. Mas como meu pai era café pequeno no esquema, que era coisa do Rotary Club, né, meu pai não era Aham, membro, ele foi convidado. E aí eu vi que os filhos dos caras importantes do Rotary Club que pegavam as vagas para os países mais interessantes, entre aspas, né. Aí depois nos rolou para os Estados Unidos, aí era para Nova Zelândia, eu fiquei animado, mas aí já não foi para Nova Zelândia, era para Finlândia. Aí no final tomaram a vaga da Finlândia, aí eu já achei que não ia para lugar nenhum mais, aí 1 ou 2 meses depois ligaram: "Ah, tem um pessoal aqui oferecendo uma vaga para o Equador, você quer?" Eu falei: "Ah, Equador ninguém vai me roubar, né". Aí eu peguei e fui, né. Fui, gostei, escalei um monte de vulcão, né, lá, que legal. aí publiquei meus primeiros textos escritos em espanhol, né. Uhum. Algumas crônicas, fazem parte do meu passado melancia, que eu nunca fui esquerdista, assim, petista, essas coisas, comunista, socialista, mas eu fui muito ambientalista, né. E Sim, como eu certo. escalava montanha e via lixo nas montanhas, aquela coisa toda, então Hã, escrevia muito sobre ambientalismo, ecologia, né, também, né. Então esse é o meu aham. meia culpa, porque eu tinha um professor de filosofia no colégio, que era o padre Bruno Galas, né, que era um professor italiano, diretor do colégio, formado em Roma, em filosofia, um cara excelente. Eh, eu discutia muito com ele durante as aulas, no final das aulas, e eu nessa época eu estava aquela coisa meio, fala agnóstica. Eu Uhum, fui batizado, fiz primeira comunhão, mas na adolescência você começa a ler um monte de besteira, aí você uhum. começa a colocar em questão essas coisas. Mas eu adorava a aula desse padre de filosofia que ele tinha, e ficava discutindo com ele, falava muito sobre essa coisa de ambientalismo, ou seja, é como se fosse uma discussão meio panteísta com um cara que era um Uhum, católico, né. uhum. E aí eu reencontrei ele pela internet muitos anos depois, eu parei em 2000 e tanto, e ele virou para mim e falou assim: "Ah, você tinha razão". Eu falei: "Nossa, eu estraguei o padre". Ai, não acredito. Você você estava Ai, meu Deus. acima à frente da sua época falando de ambientalismo. Eu falei: "Meu Deus, eu estraguei o padre". Eu falei: "Mas padre, eu acho que é tudo besteira hoje". Ele: "Não, não é besteira não". Ah, meu Deus, estraguei o padre. Mas eu publiquei essas crônicas e contos, né, esse jornal. Mas o seu impulso para a escrita, ele realmente começou muito cedo. E o treino também, Sim. quer dizer, você teve a É. experiência de compor numa outra língua, né, isso amplia a Uhum. percepção da nossa própria língua É também. muito difícil, porque o professor sempre ele me chamava atenção para muitas coisas, né. Isso aqui ele me corrigia, né, "Isso aqui você escreve é assim, na verdade essa frase aqui, o verbo é tal". Professor de física, né, que era o jornalista, né, que Uhum, ele que ele corrigia o texto, mas ele me informava tudo porque eu comecei a escrever tipo uns 3, 4 meses que eu já estava no Equador, ou seja, eu tinha 3, 4 meses de espanhol só. Depois caramba, com o mas você tempo não sabia antes de ir? Você aprendeu lá? não, aprendi lá. Né. Nossa, e já foi se arriscando, que Não era legal. uma língua tão estranha, porque meu pai É, viajava muito, né, para o México, para o tá. Peru, para a Argentina, então ele ouvia muita música em espanhol, essas coisas todas, falava um pouco, então eu tinha uma noçãozinha, né, Uhum, mas conversar mesmo eu não fui aprender lá, né. uhum. Agora, assim, eu considero que digamos assim, a semente do escritor mesmo quando eu estava estudando jornalismo na UFG, antes de eu ir pra UNB, né. A Universidade Federal de Goiás, que eu sou de São Paulo, mas eu mudei, sei lá, adolescente para Goiânia, né. Ah, tá. Aí eu sei que assisti documentário sobre casais de escritores que escrevem livros infantis. Em geral, Uhum. assim, um deles é ilustrador, o outro era escritor, então tinham vários Ah, casais que faziam isso. Eu achei interessante como eles viviam bem com mas livro infantil vem demais mesmo, né. é, vende. Agora você me fez lembrar daquele casal que escreveu A Casa Sonolenta, é um desses casais, eles escreveram vários livros, o desenho é lindíssimo. Desses casais, Uhum. esses eu esqueci, mas é Wood o sobrenome deles.
Mas Uhum, mas eu não sabia que eram tantos, né, eu conhecia esses, que realmente uhum, são o cara pelo menos quando eles são traduzidos para o português, o pessoal acerta, né, porque ele escreve uhum, em verso, tal. uhum. Caramba, são vários então. Esse é É. esse é o mais comum do que parece. Então, porque eu lembro que eu fui fazer jornalismo por causa da escrita mesmo, mas lá eu vi que Uhum. eles te desensinam Sim. a escrever. Gente, te empurra um manual de redação, Uhum. te enche o saco, isso aqui é literário demais e tal. Mas eu vi Uhum. esse documentário, mas é possível ganhar dinheiro então de escrever no livro? Comecei a pensar nisso, mas eu abandonei o curso, fui para Brasília, ainda com esses resquícios ambientalistas, fui fazer engenharia florestal em Brasília, né? E aí eu comecei a ler o Henry Miller, né? Que eu lia muito Hermann Hesse, né? Ah, E aí sim. eu encontrei um livro de biografia em fotos na biblioteca da UNB do Hermann Hesse, e tinha uma foto do Henry Miller segurando o livro Siddhartha do Hermann Hesse, elogiando o Hermann Hesse. Eu falei, quem é esse Henry Miller? Eu fui ler Henry Miller, aí eu li assim uns 15 livros do Henry Miller, um atrás do outro, que conta a saga de um cara que todo mundo considera assim um vagabundo, um imprestável, um cara que não vai dar nada na vida, tentando se tornar um escritor, né? Uhum. E como ele descreve assim o desespero de você tentar se atualizar e buscar ali, mais influências e mais autores para você estudar, e você tentando escrever uma coisa que no final você acha que é um lixo, uma porcaria, esse livro daquilo. Como o desespero dele nessa aventura, eu me identifiquei muito com ela, né? Com esse desespero Uhum. com ele, né? E então na biblioteca do UNB eu passava mais tempo lá do que às vezes estudando para as provas, né? Porque imagina, na engenharia florestal, às vezes tinha que estudar biologia, quando eu via eu Caramba. estava pegando um livro do Goethe, que Goethe escreveu sobre botânica, né? Aí começava a ler o livro do Goethe, quando eu via já estava lendo as afinidades eletivas do Goethe, o Fausto e blá blá. Uhum. E aí, nossa, não estou mais estudando, tanto que eu acabei mudando mesmo de curso de novo. E esse foi para Eu qual? fiz, eu fiz um turismo. Eu comecei a mudar para teoria literária, mas para literatura, aí eu me tornei, como fala, monitor do chefe do departamento, que era o Flávio Uhum. René Coty, que é o Uhum. tradutor do livro O Perfume, né? Que é Uhum. um marxista cultural total, entendeu? Total. Isso nos anos 90, né? Mas eu gostava dele, eu gostava de mim, eu fui monitor dele, estudei crítica literária com ele, teoria literária e tal. Aí ele falou para mim, você quer mudar para letras? Eu falei, não faça isso, porque o curso está em franca decadência, é um terror isso daqui. Porque ele, mesmo ele sendo aquela coisa toda marxista, ele era muito culto, Sim, entendeu? antigamente, né, os E, esquerdistas é, antigos tinham uns caras ele muito é dessa cultos, né. época, ele é dessa Uhum. época, assim, um cara culto de verdade, que leu tudo, entendeu? Uhum. E ele ficava puto que mandava o pessoal ler os livros e ninguém lia os alunos, entendeu? Eu falei, pô, Uhum. mas quer que eu fale sobre o livro, vocês não leram o livro? Quem tinha lido o livro era eu, aí ele ficava discutindo comigo, né? Botou como monitor dele. Mas ele falou para mim, não mudo para esse curso, né? Eu acabei mudando para teoria, história e crítica de arte, que era uma habilitação das artes plásticas. No Né? fundo, você só precisava estar matriculado em algum curso para continuar frequentando a biblioteca, né, esse era o É, ponto. Eu também eu, concordo qual na fosse o verdade, eu curso. era um agente secreto infiltrado que estava me preparando para escrever atrás de comédia acadêmica. Porque eu também fiz engenharia civil antes de ter feito jornalismo, entendeu? Uhum. Então eu fiz matérias assim, por causa como chama, da engenharia florestal, também fiz matérias biológicas, matérias de química, né? Fiz Uhum. matérias de desenho, por causa da engenharia, de cálculo, das áreas de humanas eu fiz de várias matérias de história, de filosofia, estética, essas coisas todas, de sociologia, de economia. Nas artes Uhum. eu fiz aula de desenho, eu fiz aula de pintura, história da arte, crítica de arte, teoria. Eu fiz trabalho com o CNPq de teoria de arte, né? Sobre modernismo, pós-modernismo, essas Uhum. coisas, né? Você Então, teve assim, uma formação, assim, ampla e longa, né? eu simplesmente, o Flávio Coach falou para mim, é uma pena que aqui no Brasil não tenha como a Universidade Livre de Berlim, que você vai, Berlim. escolhe a matéria que você quer e Uhum. dependendo de tantas horas que você tem, pronto, já deu o tanto de hora, agora você pode se formar, você tem um diploma Uhum. básico aí, sei lá, Uhum. um diploma X, Uhum. que você É, fez mas um curso, né? Porque foi o que que é eu uma fiz, só que formação não dá liberal, diploma. né? É. Então, assim, eu fui seguindo meu instinto
Tanto que eu Aham, consegui escrever esse livro, A Tragicomédia Acadêmica, que quem lê sabe, nossa, esse cara, ele tem, como falam, um conhecimento básico, às vezes até um pouco médio ou um pouquinho mais elevado, de todas as áreas, porque ele tem contos uhum. sobre pessoal, estudantes de física, de biologia, de matemática, de blá 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 blá. Fiz um apanhado sobre vários aspectos da universidade. É um livro de humor, né? São Uhum, 19 contos satirizando a universidade. É o primeiro livro que uhum. eu publiquei em 98, né? E esse livro, ele é o mais conhecido seu, né? Todo mundo sempre associa o seu nome a essa obra, de fato. É, a tragicomédia acadêmica. É isso porque é, foi por causa dele que eu fui morar com a Hilda Hilst, né? Esse livro Ah, que é? Foi depois que você escreveu essa obra? foi no mesmo ano que eu publiquei a tragicomédia acadêmica que eu Ah, conheci a Hilda Hilst e quando ela leu o meu livro, ela me convidou para morar com ela, ah, certo, naquela para ser residência, secretário dela, na Casa em do Sol, né? Campinas. É. Certo. Você fala E você fala inclusive nessa obra que eu mencionei, você faz uma aos meus mestres, né, Hilda Hilst e Bruno Tolentino, né, então eu queria que sim, você falasse da sua relação com ela, mas também com a relação eu queria ter colocado o Olavo de Carvalho também. Eu devia ter colocado, como eu estava em preparação, um romance em preparação, eu falando, eu vou dedicar o romance ao Olavo. Mas eu não consigo terminar nunca. o romance ainda tá em Não, construção ainda. eu comecei uns 3 romances, não terminei nenhum. É porque é besteira, entendeu? Eu ainda sou meio caótico. Igual eu era na Uhum, universidade, passo por um, passo para outro. uhum. Mas eu Mas espero vai sair, terminar. uma hora fica pronto. Mas então fala sobre sua relação tanto com a Hilda Hilst quanto com o Bruno Tolentino, em que aspectos eles foram importantes, assim, para Primeiro foi bom para eu baixar a bola, né? Porque quando eu escrevi a Tragicomédia Acadêmica, eu recebi uns elogios tão exagerados, assim, das pessoas que eu ia encontrando, né? Quem lia adorava, assim, pirava a cabeça, né? Que eu já estava me achando fodão, entendeu? Aí Quantos anos você cheguei lá tinha, na Yuri? Hilda, Você tinha quando eu quantos anos? publiquei o livro, eu tinha uns 26, né? É, mas antes dos Eu 30 a gente ia, é idiota, né? A gente se é, acha importante, né? tem essa frase no livro que eu escrevi sobre a casa da Hilda. O livro que eu escrevi chama Exorcista na Casa do Sol. Aí eu Uhum, conto sobre um dia que a gente estava assistindo um filme que era Hiroshima Mon Amour, que a Hilda queria uhum. rever esse filme, né? E aí ela estava lá entediadíssima vendo o filme e falando assim, nossa, eu adorava esse filme, eu vi esse filme quando eu tinha uns 26 anos. Ela virou e falou assim, quando a gente é jovem, a gente é tudo idiota. Mas ela tá certa. É, Ai, o eu que conto importa essa história. é reconhecer isso em algum momento e não querer ser jovem para sempre, né? É, O problema das pessoas em geral é que eles acham que é legal ser jovem para sempre, né? eu comecei a Mas, perceber isso lá, porque eles tinham uma bagagem gigante, entendeu? Então eu tinha que uhum, ficar correndo atrás do tempo. Tempo perdido não, porque na verdade eu ainda estava na minha época, mas tentando acompanhar 2 caras que eram gigantes, né? Eu e o Bruno. uhum, Né? E o uhum. Bruno era assim, ele era um professor nato, né? Ele invadia meu quarto, assim, que era a biblioteca, né? Da É, casa da Ida, era uma biblioteca com uma cama, né? Era meu quarto. uhum, Né? Aí o Bruno chegava lá para pegar algum livro, aí já pegava, já começava a falar, esse é autor, aí começava a falar um monte de coisa. E eu tinha aquele livro do Cânone Ocidental, do Harold Bloom, né? sim. Que o Bruno conheceu ele pessoalmente, parece que eles deram aula Uhum, em Essex, na mesma época, né, na Inglaterra. Aí ele falava, ele começou a falar do Harold Bloom, que concordava com isso, que mais com isso não, ele acha que o Harold Bloom não devia ficar comentando autores cuja língua ele desconhece, que o Bruno ele uhum. falava italiano, né, inglês, francês, então assim, ele tinha uma, ele podia ler no original, então ele achava que o Harold Bloom não devia criticar autores cuja língua ele não sabe ler, entendeu? É, mas Não dá Yuri, para criticar a tradução. se a gente compara o trabalho dos grandes romanistas, né, do Curtius, do Auerbach, se a gente vê esses caras, eles de fato tinham esse dois, mesmo o Spitzer também, que é o estilista, que fala de estilística, são caras que Uhum. faziam questão de ler no original, porque justamente um Sim, dos aspectos da literatura fundamentais é o manejo da linguagem, né? Se você não é capaz uhum, de entender como que tal língua é manejada, como é que você vai uhum. falar do autor, né? Então ele estava certo nesse aspecto, né? E para escrever também, né, que o Bruno falava assim, né, eu escrevi em Hum, italiano, escrevi em francês, em inglês, por quê? Porque eu amei em italiano, eu amei nessas línguas, eu amei, eu comi, eu caguei, eu uhum, dormi, eu me uhum, desesperei, né, eu me apaixonei, eu conversei, eu me aventurei nessas línguas.
Então eu Uhum, posso escrever nessas línguas. Agora você uhum, que conhece uma língua só por leitura, querer escrever nela, aí não vai dar certo. uhum, uhum. Aí ele falava muito isso. E ele frequentava por que que ele estava sempre lá, ele frequentava, O qual que era a Bruno, relação dele com a ele Hilda? ele estava escrevendo na revista, qual era o nome da revista? Não sei se era Palavra, e tinha uma revista que ele escrevia na época, que ele teve um problema com a dona da editora, pelo seguinte, o Bruno estava com AIDS, né, Uhum. e a filha da dona da editora estava fascinada pelas conversas com o Bruno, né, e a mulher começou a achar que o Bruno estava pegando ela, entendeu. Falou: "Você está com AIDS pegando minha filha", e rolou uma briga e demitiu o Bruno, e ele ficou sem Caramba. dinheiro. E aí ele pegou e foi pedir para a Hilda passar um tempo na casa dela, enquanto ele procurava uma outra fonte de renda, Uhum. Nossa, uns entendeu. caras mais brilhantes, assim, né, no Brasil, passando dificuldade, né, eu acumulava também, né, na época que ele escreveu Jardim das Aflições. É, Incrível. ele estava escrevendo O Mundo como Ideia lá na casa da Hilda, ele terminou de escrever o livro lá, né, no quarto ao Uhum, lado. Ele vinha, comentava comigo, tanto que eu que enviei o arquivo por e-mail para o editor dele, né, do Mundo como Ideia, né. uhum. Eu lembro de ter passado o disquete no antivírus, tinha um vírus Melissa. Ele falou para mim: "Ah, meu computador está cheio de vírus mesmo, tá, tem que passar aí o antivírus". Então, assim, o Mundo como Ideia tinha um vírus Melissa no início. Mas, enfim, aí eu sei que ele falava pra ele estava sempre de gravata, de terno, ele falava: "Ó, quando você estiver mais na merda aí que você tem que se vestir todo elegante, viu". Ele saía assim, né. Aí ele ia na Academia Brasileira de Letras, conseguia umas boquinhas, até o Sarney passou um livro para ele Uhum, revisar, entendeu. uhum. Ele fazia Foi se isso para ganhar virando. dinheiro. É, Caramba. porque rolou E essa a confusão. e a Hilda na época, assim, o Bruno você falou que foi um professor de muitos aspectos. E a Hilda, Uhum. o que que Ah, você lembra A dela em Hilda especial? ela adorava conversar, né, e ela, assim, Aham, ela não tinha limites para a imaginação dela. Porque aham. eu adorava conversar com ela, porque você não precisava se policiar, você podia falar qualquer coisa, Uhum, seja no sentido tanto para cima, para o céu, quanto para o inferno. Você podia falar qualquer coisa que ela uhum, não te cortaria, ela embarcaria na viagem e já tinha lido várias coisas sobre aquilo e falaria sobre aquilo, entendeu. uhum, Então uhum. ela, assim, é uma Ela era pessoa livre, né? interessantíssima, é totalmente livre, com um senso de humor impressionante, muito engraçado. Às vezes ela tinha pavio curto, né, o mundo real deixava ela de pavio curto, que ela está lá naquela maior conversa, aí liga o síndico do condomínio: "Ah, você está devendo o condomínio". Ela: "Seu canalha, seu canalha". Ela tinha acabado de contar uma história engraçadíssima, já ficava puta com o síndico do condomínio, né, Ai, porque ai. era alguma coisa que ela já tinha pago, sei lá qual que era a Uhum, confusão que dava, eu que tinha que resolver, né, porque ela me pegou para eu não fiquei muito tempo como secretário, porque o José Luiz Moura Fuentes, que era um amigo dela, voltou a morar lá, então ele uhum, conhecia ela há mais tempo, tomou a cargo dele essas questões práticas dela. Então eu fiquei mais livre para fazer o site dela, o primeiro site dela foi eu que fiz, né, editei uhum, e-books dela, que era mais para distribuição mesmo, que a gente na época não tinha onde vender, né, uhum. e para ajudar ela e com a biblioteca, e a gente conversava muito, porque ela precisava ter alguém para dialogar, assim, né. Claro, interlocução. E aí ela gostava que eu lesse os livros, eu li a maior parte dos livros dela sentado na frente dela em voz alta, e ela dando Ah. risada, assim: "Nossa, como eu era deslumbrante". Ela falava como se já tivesse morrido, né, porque ela tinha desistido, ela falava: "Ah, não, desisti de escrever, chega". Então quando eu Ela li os ela livros parou, né, dela, a certa altura. Aham. porque ela encheu o saco, porque ela tinha escrito quase 40 livros e vendia pouco e, Uhum. sabe, sempre com problema de grana também, e as pessoas sem dar muita atenção. E por que que você acha que o talento dela não foi assim, a gente todo mundo conhece muito ela de nome, mas ela é pouco lida. As pessoas falam mais das anedotas sobre a vida dela, Uhum, do que propriamente do talento literário, uhum. né. E como que você Olha, definiria a obra dela, assim? O que que você acha que eu tem acho de se qual fosse traço? na época que ela escrevia só poesia, quando você procura naquela hemeroteca digital, por exemplo, que é onde tem Uhum, um banco de dados de jornais desde a época que o como chama?
Dom João VI veio para o Brasil, tem jornal ali antigo, né. Então você Uhum, procura a Hilda ali, você vê que na época que ela publicava poesia, ela era muito falada, ela era muito entrevistada, as pessoas davam muita atenção uhum, a ela, porque ela desde os 19 anos que ela publicava poesia. Então uhum, ela tinha um alcance, né. Mas aí quando ela uhum. começou a escrever prosa, nos anos 70, textos, né, de ficção mesmo, aí o pessoal começou a tratá-la como uma escritora obscura. Mas por quê? Por exemplo, ela me disse que uma vez chamaram ela para participar de uma defesa de tese de mestrado, que era sobre, que ela fazia parte da pesquisa da mulher. Ela ficou toda empolgada. Vou lá, alguém fez um trabalho sobre meus livros. Chegou lá, ela no Uhum. departamento de letras, acho que era da Unicamp, não sei o departamento que era, mas ela foi no pessoal da letras. Não, não, aqui não tem nada não. Falou, mas aí procurou saber, era na da psicologia. Chegou lá, era uma mulher que Hum. estava defendendo uma tese sobre esquizofrenia, entendeu? E aí a mulher falou assim, e ela disse que a mulher toda vez que falava sobre esquizofrenia, apontava para a Hilda, porque a mulher considerava que os contos da Hilda representam muito bem a cabeça de um esquizofrênico. A Caramba! Hilda, a Hilda foi ficando puta, assim, porque estava falando dela como se ela fosse uma esquizofrênica e o livro fosse um sintoma. Uhum, Mas, ao mesmo uhum. tempo, ela fazia isso conscientemente, porque o pai dela morreu esquizofrênico e a mãe dela também morreu no hospício também, né. Então ela enfrentou a loucura muito de perto, Sim, né, era desde natural que fizesse parte, né, da uhum. obra, mesmo como expiação, né. Eu Sim. não sei, por exemplo, quando você escreveu a tragicomédia acadêmica, você se sentiu, assim, livre daquela, por exemplo, da mediocridade geral que você encontrava na universidade? Eu Qual me senti. Me deu um então. alívio ter escrito aquele livro. Uhum, Eu, assim, até ingenuamente, na época, considerei meu diploma, o problema é que as pessoas não consideram. Mas eu me senti, meio que vingado, assim, porque é muita aula que você vai e que encontra um professor completamente despreparado, né, que está ali. Muitas, muitas matérias, muitas, eu sei, né. eu fiz filosofia na Unicamp, imagina. Eu Uhum. fiz, assim, eu me lembro que eu fazia também, eu tive uma formação mais ou menos como você, fazendo matéria uma aqui, uma ali, eu ia fazendo o que me dava na telha. A Unicamp, pelo menos, ela dava essa possibilidade, né. Mas a Uhum. quantidade de professor medíocre, picareta que a gente encontra em qualquer curso é impressionante, né, assim. Não É. tem, humanas, não tem área, né, é um Porque negócio. quando eu abandonei jornalismo, eu abandonei porque eu achava os professores medíocres, mas Aí aí eu você todos os cursos eu vi que assim, 90% é de medíocre, é, né, é tudo carreirista, né. Yuri, sabe o que eu a queria te maioria. perguntar? É, as pessoas sempre quando falam de escritor, né, não sabem o quanto trabalha um escritor, né. Quantos anos você acha que você demorou para chegar no tipo de escrita apuradíssima que você tem hoje? Eu estou falando com base nesse livro que eu mencionei, que é um livro muito bem acabado, mas quanto tempo você acha que você demorou para aprender a escrever? Claro, a gente nunca termina de aprender, mas Uhum. que você chegou a um ponto que você considera: "Não, aqui eu tenho, um domínio da língua, por exemplo, está resolvido. Domínio da língua, domínio Uhum. lógico, Eu percebo né". muito esse avanço quando eu leio a tragicomédia mesmo, que está bem escrito, mas Uhum, existem coisas que eu falo: "Nossa, eu tinha que mudar isso. uhum, Isso aqui não está bem resolvido", como diziam os professores das artes uhum, plásticas, né, não está bem resolvido. Mas, eu acho que você leva, assim, até uns 40 anos de idade para começar a ter uma clareza mesmo. Você pode escrever coisas boas antes, principalmente em uhum, poesia, que não uhum, que necessita de uma experiência mais, digamos, sem tanta filtragem do intelecto, porque a prosa você tem uma filtragem maior do intelecto, né, uhum. de Sim. conhecimento de conhecimento. A poesia você consegue ser. Você pega esses caras, né, Rimbaud, né, os cara um moleque, né, adolescente, escrevia tudo aquilo, né. Uhum, Então, assim, mas é muito difícil encontrar um Raymond Radiguet, né, que escreveu aquele Diabo no Corpo. Ele escreveu aquele livro, acho que ele tinha uns 18 anos também, acho que ele morreu com 19, se eu não me engano. caramba. Então, assim, é um livro de ficção, é prosa, mas é de uma experiência que ele teve, acho que durante a Primeira Guerra Mundial, ele teve um caso com uma mulher cujo marido foi lutar na guerra, entendeu? Olha a Uhum, sacanagem, entendeu? Ele pegando a mulher de um cara cujo marido pode morrer a qualquer momento na guerra. O Diabo uhum, no Corpo, o nome do livro. Ele tinha acho que 18 ou uhum, 19 anos quando escreveu esse livro, mas ele se baseou, é um livro curto baseado nessa experiência dele, porque
para escrever ficção, você precisa ter experiência de vida mesmo, né. Hum, E não é claro, uma questão de você se limitar só às suas experiências, mas é que existem experiências arquetípicas. Você precisa isso. sentir algumas dores para ter uma Uhum, noção de como são outras dores, outras escalas de dor. Você precisa uhum. ter experimentar determinados amores para determinar conseguir imaginar outras escalas de amores, coisas assim, né. E É isso é a experiência que dá. engraçado você falar isso, Yuri, porque eu tinha feito uma pergunta que é o seguinte, né, que o talento, talvez uma das maneiras de definir o talento, que é, digamos assim, aquele aspecto a mais, além de domínio da língua, imaginação e domínio lógico, tem que ter talento para você realmente acabar sendo um Uhum, escritor consumado. E talvez uma das maneiras de descrever o talento seja uma sensibilidade aguçada no sentido de ter um interesse genuíno pelo mundo, né? Ah, não é o interesse apenas pelos próprios sentimentos que você vivencia, mas justamente uhum, pela natureza dos sentimentos. Então, é como se as uhum. experiências que a gente acumulasse fossem trampolins para a gente imaginar outras, né? Não sei Sim. se é isso que você acabou de falar, É mas eu um acho que esse é um eu acho componente eu acho importante Eu acho do que uma coisa que talento. eu acho que tem a ver com perceber com a formação de talento, pelo menos que talvez em mim eu sinto, é uma coisa que quando o Olavo falou a respeito dele isso, eu fiquei até meio puto, eu falei: "Pô, eu ia escrever isso sobre mim", porque eu tinha exatamente a mesma experiência que ele está falando, eu tinha Ah, exatamente isso. Que quando eu que estava é? na escola, Ah, eu era muito tímido e me sentia super deslocado na escola, porque eu me sentia o rei da minha rua, dos meus uhum, amigos de rua, e me sentia assim um alienígena na escola. uhum. E quando eu via o comportamento das pessoas na escola, eu achava que elas agiam daquela maneira porque elas sabiam alguma coisa que eu não sabia. E eu ficava assim: "Meu Deus, eu devo ser muito idiota, por que que esse cara está fazendo isso?". Aí só muito mais tarde eu fui descobrir que o cara está fazendo isso porque ele era uma besta quadrada que não pensava antes de agir, entendeu? Mas Ou até outra demora, né, pessoa. pra gente É, entender que é mas eu isso, né? ficava naquela assim: "O que que eles sabem que eu não sei?". E ficava querendo investigar a coisa, e começava a ler para entender por que que as pessoas agiam daquela maneira, por que que elas faziam aquelas coisas, eu conversava com elas. Então eu Uhum, sempre fui muito aberto para conversar com as pessoas, qualquer um. Eu tive uma uhum. namorada uma vez que ela brigava comigo, "Pô, você conversa até com um bêbado que para você na rua?". Ué, mas Falo assim: "Ué", eu é falei: um "Ué, mas você interesse viu o que ele falou? Ele grande. falou um negócio É. muito interessante". Depois de uns 2 minutos ele soltou uma que eu nunca tinha ouvido, entendeu? Mas assim, eu Aham. sempre tive essa abertura para as pessoas, principalmente, né. Uhum, uhum, Eu sou um cara muito eu me resguardo muito, eu sou meio homem das fico na minha caverna, mas quando eu saio, eu aí eu saio assim, eu acho que eu me resguardo até um pouco por causa da minha sensibilidade com essas sim, coisas, porque né. assim, às vezes a pessoa me fala uma coisa muito impressionante, Uhum, que eu, nossa, já começo a viajar, entendeu. uhum, E se eu estou num lugar cheio de gente, de repente eu não consigo mais prestar atenção em todas as conversas, porque alguém me disse alguma coisa que eu preciso escrever alguma coisa sobre aquilo. Tem que uhum, anotar, pelo menos, né. uhum. Então, assim, não sei se isso é um talento, dom. Várias épocas da minha vida eu pensei que: "Ah, isso não é dom, isso é maldição". Por Quando eu quê? estava na UNB, essa história que eu sempre queria estar escrevendo, eu já escrevia, na UNB eu escrevi um conto, tipo, tem um que eu escrevi que chamava Dum Dum Dum, que é o nome daquele jogo, Dum, né. Uhum, Isso foi em 94, 95, eu escrevi esse conto, e na época você tinha que ir no xerox, tirar, assim, umas 20 cópias, gastar dinheiro e dar para algumas pessoas lerem, né. Aí depois você uhum. sai, assim, uma semana depois, 2, 3 dias depois, pergunta: "Ah, você leu?". "O quê?". "Aquele conto que eu te dei". "Ah, era um conto? Ah, esqueci". Hoje você põe no blog, põe no Facebook, um monte de gente, às vezes 50 pessoas leem, o pessoal fica puto: "Ah, só 50 pessoas leram". Nossa, eu imprimi, eu gastava dinheiro imprimindo 15 cópias do conto, de um conto de 20 páginas, às vezes um só lia, entendeu? Você E procurava então, saber, ah ah, a opinião das pessoas. o impacto que Sim. aquilo causava, isso sempre te preocupou? Porque tem uma outra coisa que muita gente que é metida a escritor, mas assim, não tem a Uhum, menor ideia do que significa, que é não se preocupa com o leitor, tá? A gente está uhum, cansado de ver gente aí que quer ser escritor ou sai falando, mas esquece do uhum, leitor. Então a empatia também é um ingrediente fundamental, né? Porque se você não está o tempo todo pensando na pessoa que está te ouvindo, quando você escreve, se você não imagina aquele que está te ouvindo, como que você aprimora, né, a uhum, capacidade de comunicar uhum, literariamente, ou seja, poeticamente,
tudo aquilo que você imaginou, né. Então Uhum. essa percepção permanente do próximo é algo que Sim. talvez tenha sido importante para você se desenvolver, assim. Uhum. É, você tem que ter uma empatia, você tem que conseguir se imaginar na posição do outro, né. Conseguir E o que imaginar, você porque a gente fala ouvia assim: das "Ah, são". pessoas para quem você Para mim uma distribuía? das coisas mais inesquecíveis foi um colega de apartamento meu, com quem eu dividi apartamento lá na UNB, né, Hã. que eu dei o conto para ele ler, ele virou para mim e falou assim: "De quem você copiou isso?" Jura? Eu falei: "Como assim de que eu copiei? Eu escrevi esse conto, né". Ele falou: "Não, não foi Aham. você que escreveu, eu te conheço, você não ia escrever". Eu falei: "Cara, eu escrevi esse conto". "Ah, mas isso está muito não sei o quê". É porque eu tinha lido muito Rubem Fonseca, então eu escrevi um conto que eu entrei como eu te falei dessa questão da empatia, eu também tenho como autor, né. Eu Uhum, entrei no mundo do Rubem Fonseca, que como uhum, meu pai, cresceu no Rio de Janeiro, meus tios são cariocas, então eu tive um contato muito próximo com o Rio de Janeiro também, então eu conhecia, assim, o ambiente. Então eu uhum. aproveitei isso e escrevi uma histó como eu já tinha sido assaltado algumas vezes, eu escrevi uma história de bandido do Rio de Janeiro, entendeu, Ah, claro. também. Então ele achou que aquilo não era meu, mas eu tinha lido uns 10 livros do Rubem Fonseca e tinha essa pequena bagagem, né. Uhum, E por ele achar que não tinha sido eu, é porque ele estava com uma cara que te achou muito bom, uhum. entendeu. E o Henry É, Miller foi diz: boa "Seus essa. amigos nunca acreditam em você, porque seus amigos vão falar para você, seus amigos de adolescência, de infância: Aham, 'Não, eu te conheço, você não é capaz de fazer isso'". aham. E essa foi uma prova, entendeu, porque eu tinha lido o Henry Miller, eu ri na hora, eu não esqueci por causa disso, porque o Henry Miller avisou: "Seus amigos não vão acreditar que você escreveu aquilo", Uhum, entendeu. Mas outras uhum. pessoas falavam, vinham com conversa assim: "Ah, eu achei muito no seu". Sabe aquela coisa que a pessoa, você viu que ela gostou, que ela achou que ficou bom, mas ela, para não passar por alguém, sei lá, inferior a você, ou sei lá o que que ela tem na cabeça, ela quer acrescentar alguma coisa, aí faz um comentário crítico super cheio de firulas intelectuais que não tem nada a ver com isso, sabe. Assim, só para se sentir na mesmo "Ah, não, ó, estou", para se sentir a próxima, né, ou simplesmente na verdade é engraçado, a gente está falando de talento, né, mas a Uhum. dificuldade que as pessoas às vezes têm de reconhecer um talento e falar: "Nossa, que coisa extraordinária, que legal, isso Uhum. me emocionou, isso me comoveu", é meio impressionante, né, às vezes as pessoas têm uma certa resistência, sendo que É, é uma coisa eu é tão tive mais amigos legal que é tão mais gostaram legal de elogiar verdade. é, Sim. é mais legal elogiar que criticar, mas parece que as pessoas têm mais prazer em menosprezar, É. né. É engraçado Aham. isso, né. Eu tive amigos que fizeram Uhum. comentário, eu tinha uma amiga na época, faz muitos anos que eu não falo com ela, que era a Cíntia Falkenbach, que era professora na UNB, nas artes, né, de gravura, se não me engano. Ela gostou tanto do conto, me convidou para participar de um grupo literário lá, o pessoal se Olha. escrevia, trocava textos para conversar sobre os textos, né. Tinha, outros professores que gostaram também, como o Benidson, que era professor das artes plásticas. Então, sim, tem gente que gostou, que sabia fazer críticas bem fundadas, construtivas Uhum, mesmo, uhum. mas que ao mesmo tempo fala: "Não, mas ficou bom, você tem que investir nisso". Isso também rolou, não Claro, só esse pessoal que te põe claro. para baixo. Mas, em geral, Uhum, não era gente que eu conhecia há muito tempo, era gente que eu estava uhum. conhecendo naquela época mesmo, né. Mas o que eu falo que às vezes parecia uma maldição, é porque me atrapalhava conseguir me formar em alguma coisa. Quando eu vi, eu estava só escrevendo ou lendo escritores, sabe. Uhum, E no Brasil, que é um país cartorialista pra caramba, que adora uma assinatura oficial, uhum, você sem uhum. diploma, você tem muita dificuldade, né. E E eu você minha você acabou não tendo, você acabou não se formando em algo não, especial. eu não me formei em nada. E eu ainda, porque eu fui para São Paulo abrir uma empresa lá, um estúdio de fotografia e vídeo, e aí a máfia dos fiscais de São Paulo botou uma multa lá em cima da gente por causa de uma reforma de uma coisa que eles disseram que não estava no alvará, a multa era grande demais, a gente quebrou. Quando eu tentei Nossa, voltar para a UNB, eu prestei vestibular de novo, que eu já tinha jubilado, aí os caras não me deixaram entrar porque meu CPF estava bloqueado por causa porque a gente tinha quebrado, meu CPF ficou preso uns 4 anos, entendeu, por causa dessa caramba. história da empresa. Aí eu falei: "Ah, quer saber? Enfim, a universidade naquele lugar, pô, por causa do CPF eu não consigo fazer matrícula", entendeu. Eu passei no negócio de novo, eu passei em 1000, né, Burocracia. É. vestibulares, aí de novo, falei: "Ah, quer saber? Vou". Aí continuei trabalhando com cinema,
Uhum. estava até me indo bem, só que aí veio essa confusão toda de política, a maior parte do pessoal com quem eu trabalhava é de esquerda, começaram a me É. botar de escanteio, aí é isso que deu. Aí E o negócio é que hoje? é só livro mesmo. Hã? Hoje você tem feito o quê? Você está organizando seus escritos? Hoje, você porque É, eu realmente tô eu tô aparece lá que você já trabalhou com cinema, né, uhum. mas É, eu fui editado pela José Olímpio, né, que é uma uhum. editora mais tradicional, assim, Pela Record edita também? pela Record, pela Vida Editorial. Uhum. E eu me dei sorte, eu não tô igual o Dostoiévski que fala assim: "Dinheiro, aquela coisa maldita que tanta falta me faz". Eu só não tô nisso, porque em 2015, com a grana que eu ganhei com trabalhos ainda em cinema, e depois com dinheiro de direitos autorais, toda vez que chegava dinheiro eu, pum, comprava Bitcoin, Ah! Não, olha que legal, entendeu? porque então você conhece pra caramba mesmo, né, porque tem aquele É, último conto, né, do Dr. é, João Pinto Grande. aquele conto lá eu fiz, assim, uma homenagem ao Satoshi Nakamoto, inventor do Bitcoin, porque com certeza o Dostoiévski teria comprado Bitcoin, porque ele passava ia jogar para poder ganhar dinheiro, entendeu? Imagina, aí Aham. perdia mais dinheiro ainda, que até Isso o te livro salva? Jogador, né. Isso É, realmente não deixa eu cair na miséria total, entendeu. Então, assim, quando eu olha, não arranjo um trabalho para escrever roteiro ou dirigir alguma coisa, aí eu vou sobrevivendo do Bitcoin. Enquanto eu estou ganhando, eu estou uhum. comprando Bitcoin, quando para de entrar trabalho, eu começo a vender Bitcoin. Então eu fico assim, entendeu. E Ah, como o Bitcoin, assim, da da época que eu comprei em 2015 para cá, valorizou mais ou menos 2.400%. nossa, caramba, que Então ótimo. assim não posso me desesperar ainda, né. Então eu Mas queria poxa, falando em Bitcoin, voltando para o livro do Dr. João Pinto Grande, qual que foi sua inspiração para criar esse personagem? Tô vendo você com isso esse foi uma amiga minha, a hã, Missy, ela me contou uma história sobre um cara que estava querendo processar os colegas dela de trabalho. Ela é mulata, uhum, o pai dela é negro e a mãe é loira, né. E ela disse que esse amigo dela colega de trabalho dela, estava querendo processar os colegas por racismo. uhum. Porque o pessoal estava chamando ele de prompt de comando, eles trabalham Espera com aí, é computação, verdade né. então, daquele É segundo verdade, conto? aquela história é Eu verdade. não acredito, é É uma his sério? O que é verdade é essa historinha que ela me contou. Aí eu fiquei imaginando como será, porque eu acho, assim, uma perda de tempo, porque eu tive tantos colegas negros em tudo quanto é lugar de trabalho e estudo, que sempre tiveram senso de humor para lidar com isso, Claro. né, de uma maneira que às vezes até ácida, às vezes, jogava na cara do outro, sem violência, o cara detonava o outro só com senso de humor. Por que que esse Então eu imaginei esse cara procurando um advogado com sabedoria e senso de humor, tentando Uhum. fazer ele ver a coisa pelo outro lado, entendeu. Aí esse advogado, eu pensei: "Tem que ser um advogado que seja uma minoria mais minoria do que o cara está se achando". Aí eu pensava assim, que a minoria das minorias é um indivíduo, então tem que ser simplesmente uma pessoa que ele é tão indivíduo, mas que ele é diferente dos outros também, mas que ele sofreu uma perseguição, bullying por causa de alguma coisa que é só dele. Pra falar um nome, porque eu lembrei de um colega de colégio meu que sobrenome era Pinto mesmo, né, que eu estudei no colégio, que tinha esse cara que o pessoal fazia muito bullying com ele. Aí aquela cena em que o cara tira o sarro do cara que tá fazendo bullying com ele, também é real, aconteceu com esse colega meu, Nossa, chamava que Lúcio legal, Pinto, ele chamava caramba. Lúcio Pinto, que é odontólogo hoje, né. Aham. Só que não tinha grande, né, então eu sempre exagero. Eu É, mas imaginei assim, o claro. Paulo César Grande, ator, casou com a cantora lírica portuguesa Maria Pinto e tiveram um filho chamado João Pinto Grande, né, eu imaginei alguma coisa assim. E aí eu imaginei então esse advogado que sofreu muito Uhum, bullying por causa desse nome. uhum, E então ele ensinando a um cara que estava se sentindo perseguido, como lidar com senso de humor e sabedoria aquela situação, entendeu. uhum. Então eu criei esse primeiro conto, criei esse personagem aí nesse conto, postei no Facebook, as pessoas passaram para frente, adoraram, deu muito Adoraram, né. rolou um ro e o pessoal começou a falar: "Nossa, escreve mais contos com esse personagem". Aí eu Uhum, comecei a escrever mais contos com esse personagem. Uma uhum. coisa que falta no Brasil é gente que exige coisa dos escritores, editor que exige Ah, mais livros dos escritores, leitores uhum, que exigem mais livros dos escritores, porque às vezes nem a gente percebe que aquilo é uma boa ideia fazer aquilo. uhum. Mas foi o pessoal lendo e falou: escreve mais contos com esse cara. E eu escrevi e saiu o livro.
né. É. E integrado, né, quer dizer, você conseguiu Uhum. dar um jeito de relacionar Amarrar um personagens com o outro. Aham. amarrar um com o outro, né. E eu achei muito interessante. O que eu acho uma das maiores qualidades do livro é a mudança de registro, né. Você citou que nas conversas com a Hilda Hilst, você podia ir, do céu para o inferno, que ela entendia e embarcava Uhum. na conversa. E é engraçado que essa foi a sensação que eu tive lendo seu livro, você vai do drama, de uma coisa, de um momento super sensível que emociona a gente para o humor, e depois você Uhum. tem uma ponta de tragédia, então você tem você não trabalha num registro, você Uhum. salta de um registro para o outro, às vezes no interior do mesmo conto, às vezes de um para o Uhum. outro, né? Eu acho que é o penúltimo, né? Que é aquele sobre a não é sobre o vizinho, é aquele que ele está andando de trem, faz uma caridade Ah, e tem sim. uma longa conversa, né, que é um dos mais, assim, bonitos, né, e ao mesmo Uhum. tempo tem esse do prompt de comando que é super humorístico, né, do começo ao fim. Então, Sim. por que você faz? É proposital essa variação dos registros? Mas é porque eu acho que eu sou assim mesmo quando eu converso, entendeu. Eu não tenho muito limite, assim, eu não sigo muito uma linha. É porque eu lembro Uhum, muito de uma frase do Guimarães Rosa, que eu já vi muito hum, pessoal, conservador, inclusive o Olavo, que dizendo que não gosta do Guimarães Rosa porque ele exagerou muito na questão da linguagem, coisa que a Hilda uhum, fazia também. uhum, E mas tem uma frase que o Riobaldo fala que eu acho ótima, que é mais ou menos assim: escrever alinhavado, não é, não, eu não sei com que palavras ele usou, porque ele realmente a Guimarães Rosa é meio difícil, mas aham, escrever alinhavado, ou seja, com começo, meio e fim, tudo assim, numa sequência só, não é assim que a vida funciona. A vida, você uhum. conta a vida em círculos, é porque porque ele vai e volta para o passado toda hora. Sim, Conta sim, uma sim. história mais passada do que aquela, aí vem uma outra, eu esqueci de contar aquilo, volta lá no passado. Então, assim, às vezes eu faço isso com assuntos também, entendeu? Uhum, Um uhum. assunto leva a outro, eu acabo botando isso no conto. Mas, em geral, quando eu escrevo um conto, eu já sei como é o final. Eu sei, ou pelo Tá. menos o clímax, né? Ou onde Então, você vai chegar, né? onde eu vou chegar, eu sei. Mas aí eu vou, como, eu comparo muito com escalar montanha, porque você sabe onde é o cume da montanha. Mas, Uhum, às vezes, você não sabe qual é a via que você vai fazer. Mas uhum, você não se perde porque você tem que ir naquela direção, né? uhum, E uhum, montanha você acha que é só subir? Não, às vezes você antes de subir tem que dar uma descida de novo, aí uhum, fica naquele sobe em zigue-zague até chegar lá em cima, né. uhum, Isso às vezes com o assunto, com o tom da história, às vezes é mais dramático, às vezes mais humorístico. uhum. Mas uma coisa que eu senti muito isso é tipo o Hamlet, né, do Shakespeare, você vê ele mistura o humor o tempo inteiro com a Sim, história. sim. Esse é um Chega ótimo naquela parte exemplo dos dessa coveiros, é variação do registro. excelente. Sim, sim, sim. Ele varia o registro, né, é É. interessante. Mas assim, é que isso requer uma habilidade, né, porque se você faz isso sem saber, ou talvez de maneira que não seja natural, talvez justamente porque seja um Ah, aspecto da sim. personalidade, fica tão bom, né, fica tão natural. Você não pode querer enfiar uma piada porque quer enfiar uma piada na história. Não é assim que funciona. Falando em não ser assim que funciona, uma coisa que eu queria, eu ando, né, eu sempre recebo muito material das pessoas, querendo escrever por causa da revista, ou porque como a gente é uma editora também, querendo avaliação do livro e Uhum, tal, e muitas vezes eu vejo que as pessoas forçam a barra, porque eles uhum, dizem assim: "Ah, eu vou ser um autor conservador". E aí eles começam a uhum, pôr a lição de moral explícita, o negócio ficou horrível, assim, sem metáfora, entendeu? Um negócio uhum, totalmente forçado. E aí eu queria uhum, também que você falasse isso, como que a transposição de valores que são nossos se dão na literatura, de uhum, maneira a que o caráter doutrinário não apague o artístico mesmo, porque o que uhum, importa é a arte, né, no final das contas, uhum, assim. Ó, claro que os valores podem transparecer ali, mas se eles são primeiro plano, ah, uhum. talvez o risco de cair no panfletário é muito grande, mas você consegue fazer Sim. isso. Aquele primeiro Uhum, conto, por exemplo, que você pinta ali A Sécula do Diabo, que é um globalista, desse aham, desse livro, é um uhum, exemplo, né, mas não é uhum, doutrinário. Você conseguiu fazer um uhum. conto ali, o negócio é até verossímil, né. Tem um elemento de Aham, fantástico quando ele faz o carro explodir, mas, pô, sem sair do realismo, então é um negócio impressionante.
Como que você acha que as pessoas, como que se trabalha isso, né? Como que ocorre essa Eu acho que a transposição? melhor maneira de você lidar se você quer falar de alguma coisa, mostrar que aquela coisa não é legal, ao invés de você falar, essa coisa não é legal. Não, você pega e escreve uma história de alguém achando que aquela coisa é legal. E coloca o cara para se ferrar. Ou então ele ferrando alguém que era uma pessoa super do bem, entendeu? Uma tragédia Aham, mesmo. O aham, Julian Green, por exemplo, Julian Green, ele tem um livro que é, eu não sei como é o título em português, porque, olha, meia culpa, uhum, eu lia muito em francês no começo do século, mas eu comecei a ler muito em inglês, e meu francês uhum, ficou enferrujado, então eu acabei lendo o livro dele na tradução para o espanhol, que chama Cada Hombre em su Noche, Cada Homem na uhum, Sua Noite, né? Que é a uhum, história de um rapaz que ele é católico e que se apaixona pela mulher de um cara protestante. Então, uhum, assim, ao invés do Julian Green falar que não é legal você, como fala, você cobiçar a mulher do próximo, não, ele pega a história, escreve a história de um cara cobiçando a mulher do próximo, entendeu? Sem fazer discurso. E o discurso que uhum, ele faz, na verdade, que tem ali, é do marido da mulher que é protestante discutindo com o cara contra o catolicismo. uhum, Porque aí, na verdade, foi nesse livro que foi entender aquela confusão, a confusão básica ali entre os protestantes e católicos, porque o personagem protestante não acredita em purgatório. Ele acha que uhum. purgatório que faz os católicos serem preguiçosos, né, e displicentes com a moral, porque assim, Autocondescendentes, né? exatamente, porque assim, se eu não me tornar santo aqui agora, eu tenho uma chance no purgatório, e aí faz o mundo ser uma merda. Então o cara fala isso pro católico, não acredita nas coisas do católico. E o católico lá dando em cima da mulher do cara e tal, e cheio de peso na consciência e tal, né? Só que no final rola uma extrema-unção lá, presenciada pelo protestante, que achava aquilo uma besteira. Tá, o cara faz um monte de merda e na extrema-unção ele vai se dar bem. Mas ele vê a expressão de êxtase da pessoa morrendo durante a extrema-unção, que ele começa a ter uma segunda, assim, peraí, tem alguma coisa aí que eu tô pré-julgando, entendeu? Uhum, Então, o Julian Green faz isso, ao invés de fazer um discurso contra isso e a favor daquilo, não, ele uhum, coloca uma situação uhum. toda, ele Real, dramatiza, né? dramatiza, né? Que é Certo. muito interessante, né? Uhum. Yuri, agora que você está com 49 anos, que você não é mais um jovem deslumbrado É, consigo mesmo, aham. posso te perguntar, você tem assim um conjunto de autores favoritos, um autor favorito? Tem algum livro que você relê e ainda te impressiona? E um filme também, já que você também é Uhum, alguém envolvido com cinema? uhum. Assim, hoje, Bom, de livros, assim, para mim o desse principal, difícil talvez, escolher, é mas tem algum, difícil, mas eu vou ou falar algum de alguns, autor? mas eu não vou falar assim Uhum, em qual ordem, qual que está na frente. Talvez pela ordem que eu falar possa aparecer, mas não necessariamente. Por exemplo, eu uhum, gosto muito do Crime e Castigo mesmo, Dostoiévski, Guerra e Paz, do Tolstói, é uhum, uhum. impressionante. O Mestre e Sim. Margarida, do Mikhail Bulgakov, é incrível. Uhum, A trilogia encarnada do William Miller, que é Sexos, Plexos e Nexos, eu acho uhum, fantástica. Afinidades eletivas do Goethe, eu acho demais também. Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, é impressionante. uhum. Tem um livro que a pessoa fala, fica assim, não sei não, mas que eu acho, até hoje eu acho impressionante, é Há 2000 anos, do Chico Xavier. É É, impressionante como literatura mesmo, entendeu? aham, É impressionante, Há 2000 anos, do Chico Xavier, que é uma tragédia, entendeu? uhum, Se passa em Roma na época de Cristo, é impressionante. É, que mais? Nossa, eu vou acabar esquecendo, mas, por exemplo, eu gostei muito de Grande Sertão Veredas, gostei mesmo, uhum, uhum, sabe? Gostei mesmo. Por exemplo, filmes, eu gosto muito de aos contos da Clarice Lispector. Eu não gosto dos romances da Clarice Lispector, mas os contos são ótimos. uhum, É, os contos também do Arthur Schnitzler, que é um austríaco, uhum. muito bons os contos do Arthur Sei, Schnitzler, sim. Ele é né? consagrado também, né? Tem o Bashev Singer, né? Isaac Bashev Singer. Tem um livro dele que chama O Penitente, que é muito bom. Tem um amigo de Kafka, que é muito bom também. Uhum, É,
eu vou falar de filme, eu lembro de um livro, mas, por exemplo, de filme, tem, por exemplo, que o livro também é igualzinho o filme, praticamente. A única coisa que falta são os fiordes, que é a festa de Babette, É né. verdade. Nossa, o É uma filme é maravilhoso, transposição é uma é quase transposição literal, assim, bem-sucedida, né? porque é uma história curta, né, é um livro, Uhum, praticamente um conto, né, e que o cara quase não teve trabalho para roteirizar aquilo, né. uhum. E é excelente esse filme. Tem um filme que chama Ordet, que quer dizer a palavra. Nossa, qual é o nome do diretor? Agora me deu branco. Mas é um diretor, acho que sueco. Não é o Bergman, não. Sueco ou dinamarquês, eu não lembro, mas chama Ordet. Escreve do jeito que eu tô Uhum. falando, né? Ordet com T mudo no final, ou a palavra. É um filme sobre, você entende o que é um milagre, assim, o que é a fé no milagre. Esse filme é Caramba. fantástico. É um filme preto e branco dos anos 50, eu acho. Eu vou lembrar Uhum. o nome do cara depois, mas esse filme é muito bom. É... Apocalipse Now é um filme maluco, mas eu gosto, não tem jeito. Às vezes a gente vê os filmes na época que a gente é meio maluco ainda e passa E a fazer fica. parte da nossa história e fica, né? É impressionante. E que livro que você gostaria de ver bem transposto para o cinema? Que livro eu gostaria? É, Esse Há 2000 Anos eu gostaria de ver esse filme, ser no adaptado para cinema. cinema. É, do Você Chico Xavier. faria, você faria o roteiro se alguém te chamasse. E se alguém encarasse a aventura, você até faria o roteiro. Nossa, eu ia ter uma dificuldade enorme, porque a adaptação para mim é tão difícil, eu sempre acho É. mais fácil criar do zero, entendeu? Aham. Mas eu poderia até, se me pagasse bem, Aí você porque é cobra mais muito bitcoins. difícil. Porque é muito difícil, é. Mas eu cobraria menos por um original, sabe. Hã. Mas é porque é muito difícil, mas eu gostaria de ver. Um outro filme que eu gostaria de ver é Coração de Onça, um livro Uhum. de Ofélia Narbal Fontes, já ouviu Hum. falar? Era um Não. casal que escrevia o mesmo livro alternadamente. Um escrevia um capítulo, outro escrevia outro capítulo, e assim eles iam alternando, né. E Aham. eles contam a história de um rapaz que entra nas bandeiras para conseguir dinheiro para poder casar, entendeu? E só se mete em roubada assim com os bandeirantes, ataques de índios. Isso daria um filme impressionante também, que ele vai parar lá na Bolívia. É de quando essa obra? Oi? É de quando esse livro? Ele foi escrito Esse quando? livro eu acho que é dos anos 50 ou 60, se eu não me engano. Chama Aham, Coração de Onça. É aham. muito bom. Eu queria ver um filme disso também. Agora que o que eu gostaria de ver muitos filmes, porque aí muita gente aí vai ficar brava comigo, mas eu gostaria de ver um filme com a história de Jesus da maneira como ela está no livro de Urântia. E gostaria Aham. que as pessoas julgassem. Você acha que isso é possível? A Uhum, história de Jesus? Porque ela tá igual ao Evangelho? Tá, só que tem muito mais coisas. uhum, E nessas muito mais coisas é que mora o perigo, entendeu? uhum. Que eu não sei, que eu gostaria que um Papa Bento XVI lesse e me falasse: isso aqui é herético pra caramba, o que, que é isso aqui? Mas eu Uhum, gostaria de ver uma minissérie, porque não cabe no filme, uma uhum, minissérie da história de Jesus, segundo o livro de Urântia, que é uma coisa uhum, impressionante, uhum. impressionante. Eu E o que que gostaria de você ver isso. acha que falta, assim? Por que que você acha que as pessoas, você acha que as pessoas algum dia todo mundo fala: "Ai, ninguém lê mais e tal". Eu às vezes tenho a impressão que não, que o número de pessoas que realmente usam o tempo livre, dessa maneira, né, que gostam, Uhum, de leitura, de estudo, de cultivar sempre foi pequeno. Eu tenho essa impressão, posso estar uhum, errada, né, não acho que, uhum, é uma coisa de hoje e tal. Eu acho que a mediocridade geral, na verdade, é porque todo mundo aparece, né, a maioria das uhum, pessoas tem não não necessariamente cultiva a alma, não necessariamente observa o mundo, não necessariamente aproveita essa chance daqui para tentar entender alguma coisa, né. Mas você acha que há alguma razão especial pela qual as pessoas perderam, se é que Eu elas acho que tiveram algum dia o hábito de ler? Eu acho que aquele texto que o Wolfgang Smith escreveu, que eu postei até no meu blog, que chama Hum, O Demônio da Distração. uhum, Porque às vezes até eu tenho dificuldade de terminar um livro, dependendo da semana, uhum. principalmente quando você começa a se meter com politicagem e começa a ler sobre Nossa, gasta um política tempo, e os não acontecimentos, quando você vê, você está um nossa, tempão lendo um monte de coisa que no dia seguinte pode virar totalmente do avesso, virar outra isso. coisa. Uhum, Né? Coisas que se resolveriam sozinhas de uma semana para outra, tá lá você
ah, Uhum. vai, não Se sei o que, na matando. torcida, loucamente, como se dependesse de você também. Enquanto isso, você está Aham. deixando de ler algum livro que te ajudaria a entender melhor aquela situação, né. Uhum. Então, assim, Uhum. acho que é o demônio da distração, porque as pessoas é muito meio de se distrair hoje. Não dá nem para comparar, assim: "Ah, você tá com já quase 50, não publicou um romance", eu falei: "Meu Deus, tenta escrever um romance nos dias de hoje, e o único jeito é você se fechar igual um filme que eu vi aí, que eu não achei nem muito bom não, mas é sobre o roteirista do Cidadão Kane, que o Uhum. Orson Welles alugou uma fazenda para isolar o cara, entendeu. Pô, Botou o deu cara certo. lá na fazenda e o único telefonema que ele recebia era do Orson Welles: "E aí, tá pronto o roteiro?". É assim, entendeu, senão tem o demônio da distração. É a mesma Aham. coisa para ler, né. Uhum. Para ler, assim, além da vida já te puxar muito, os problemas práticos da vida, aí quando você para, às vezes porque o esforço a leitura também é um esforço, né. Não Uhum. é, você tem que participar porque às vezes você pode assistir um filme distraidamente, Sim, mas né, não, ler principalmente não dá. principalmente quando tem perseguição de carro, agora dá para eu fazer xixi. É isso. Todas as vezes que eu dormi vendo um filme foi durante a perseguição. Porque eu acho chato demais, o pessoal acha que isso é ação. Eu estudei teatro grego na faculdade, para mim Hã. ação porque drama quer dizer ação, né, em grego, né. Uhum. Para mim Uhum. ação é uma decisão tomada graças a um diálogo ou durante um diálogo. O Sim. cara decide fazer alguma coisa, tipo assim, o cara conversou com o cara e decidiu fugir dele, porque o cara: "Ó, esse cara vai me matar, vou fugir dele". Essa foi a ação. Uhum. Toda a Uhum. perseguição de carro foi encheção de linguiça. Entendeu? Isso não é ação segundo o teatro grego, entendeu? E é Aham. uma coisa chata, ninguém aguenta mais, é melhor jogar videogame, né? Tem videogame, né? O pessoal, ao invés de ler livro, joga videogame. É Uhum. engraçado que os filhos de uma namorada que eu tive em São Paulo, uma época eles jogavam muito RPG. E eu achava os moleques com a imaginação tão expandida, mas eu via que eles liam muito, e eles liam Hum. em função do RPG. Que às vezes eles Uhum. criavam, vai ser uma aventura na Idade Média. Eles começavam a ler tudo sobre a Idade Média, Uhum. entendeu? E aí Uhum. eles começavam a jogar e eles falavam umas coisas, eu ficava assistindo aquilo, eu falava: "Caramba, esses moleques são foda". Então, assim, o único jogo que eu via que expandia realmente a imaginação do moleque não é um jogo que o cara Uhum. joga no computador, que o criador teve ou não, tem ou não a imaginação expandida, não se sabe. Mas os moleques sim, que eles criavam na hora, os caras eram bons Uhum. no negócio, entendeu? Eles liam livros para se preparar para o jogo, eu achava aquilo impressionante. Mas o resto Uhum. é tudo demônio da distração mesmo. Isso eu acho que tá atrapalhando pra caramba, sabe? E o demônio da distração tá te atrapalhando para terminar qual livro agora? Qual é o próximo livro que você Ah, gostaria de no terminar e mo no momento que eu estou qual é o tentando tema? terminar é a Hã. entrevista que eu fiz com o Olavo em 2006, porque ele falou quando eu fui no encontro literário lá em 2015, ele falou assim: "Ah, aquela entrevista nossa podia virar livro, né". Como eu estava já escrevendo outras coisas, eu fui e Hã. botei ela lá atrás na fila. Aí finalmente chegou a hora de escrever ele, porque eu publiquei esses outros, né, Aham. esses 3 antes, né. Chegou a vez dele, aí eu estou escrevendo, só que como fala, não é a mesma coisa você escrever um livro criando e um que você Uhum. escreve, tá ouvindo mais de 12 horas de conversa Caramba. com o Olavo, assim, e, e aí ele cita algum nome de algum romeno que você não sabe como escreve, aí você para pesquisar aquele romeno, aí você entra no Google, pelo que você ouviu, você escreve, aí você, então é esse cara. Aí você escreve o nome, você para escrever aquela palavra você levou 5 minutos, né? Então, assim, a transcrição de 12 horas leva, assim, É muito meses, tempo. né. E É, aí tem uma hora que você transcrição, cansa, né. sim, É. transcrição é um negócio, mas tá indo esse a gente vai ver esse livro em breve. Sim, sim. O Olavo me Vai sair. pediu, né, eu não posso né, nossa, eu não posso fazer isso com o Olavo nem ferrando. Não, Vem com a assim, gente. talvez ele tenha falado isso pra mim, não em benefício dele, mas em meu benefício, sei lá, mas em benefício das pessoas, sei lá, mas Claro. mas, assim, eu não posso queimar meu filme, assim, deixar de publicar, porque é importante, porque eu li a gravação tá lá, mas como o Olavo diz, né, uma transcrição bem feita, Sim. você limpando aquela que a gente não fala tão bem falado como escreve, Uhum. né, Uhum. limpando as impurezas da nossa linguagem, é uma coisa que causa um impacto diferente, né. Claro.
né, claro. então assim, eu tenho que terminar isso. E já tem título? Ah, não, só o título provisório mesmo, que é um bate-papo com o Olavo de Carvalho, que era o título do podcast que a gente fez em 2006, né. E foi a Certo. primeira vez que a voz do Olavo apareceu na internet, foi nessa gravação que eu fiz. Porque eu fiquei Ah, de 2004, quando surgiu o uhum, YouTube, até 2006 procurando toda hora alguma coisa do Olavo, procurando coisa do Olavo, e não aparecia nada. Eu falei: "Alguém tem que gravar esse cara", porque eu lia ele desde 99, né. uhum, Aí uhum, propus, a gente gravou, e aí eu fui postando, aí com o pessoal que já acompanhava os artigos dele, no Diário do Comércio, em outros jornais, inclusive na sim, revista Época, blá blá blá, o Globo, ouviu pela primeira vez a voz dele. Hoje em dia você encontra vídeos mais antigos da época que ele deu entrevista na TV Cultura, ele participando de debates, de eventos mais antigos dos anos 90 ainda, quando ele morava no Brasil e tal. Mas eles foram postados anos depois de eu ter postado uhum. esse podcast, né. O Então, Olavo foi assim, uma foi a primeira vez que referência a voz dele apareceu na internet. ele foi importante para você então, Olavo? Muito, e Muito. há muito mais tempo do que eu imaginava, porque fui descobrir que eu li o Olavo adolescente, porque meu pai comprava a revista Planeta, colecionava, e o Olavo era um dos jornalistas da revista Planeta, entendeu. Olha que Então legal. aquele Zonde, aquele psicólogo, eu já tinha lido na revista Planeta sobre ele, eu fui descobrir quando eu vi o Olavo falar sobre Zonde, eu falei: "Ah, isso tem na revista Planeta". Aí fui procurar, quando eu vi era o Olavo que já tinha Era o escrito, próprio. né. Tinha um livro que eu li na faculdade que chamava Tabu, do Alan Watts, um Uhum, filósofo, assim, eh, de baixo escalão, digamos, uhum. em inglês, que foi morar na Califórnia, que eu fui descobrir muitos anos depois que a tradução era do Olavo também. Tanto que na Hum, entrevista eu perguntei para o Olavo sobre o Alan Watts, aí ele falou: "Não, o Alan Watts na época, assim, eu achei interessante, mas ele não é essas coisas todas não, e não uhum. precisa perder seu tempo assim". Mas E foi um livro que na época me marcou. Então, assim, qual o livro Olavo está do por trás há muito tempo, viu. qual livro É. do Olavo você acha imperdível, assim, que eu acho que Ah, você é o acha que Jardim das Aflições é, mesmo. que é O Jardim uma das obra Aflições, uma obra e também o do Aristóteles em Nova Perspectiva também. uhum, E a Nova Era, a Revolução Cultural, acho que nessa ordem, sim. uhum. São os principais, eu acho, né. Literariamente, O Jardim das Aflições é realmente impressionante, né, muito muito É. bonito, E né. eu li o exemplar do Bruno Tolentino, que o Bruno Tolentino me falou: "Você tem que Caramba! ler isso", né. É. Aí eu aí eu li o livro lá e discutindo com o Bruno Tolentino, Uhum, né. Que o Bruno falava: "Ó, não perca de vista o Olavo não, esse cara é uhum. Esse cara cara é vale a poeda". pena. É. Bom, Yuri, então vamos aguardar essa entrevista ansiosamente. Eu Uhum, espero que os leitores consigam ir atrás dos seus livros, leiam, apreciem, né? uhum, Esse eu acho que um livro excelente para começar realmente a Sabe a uhum, Ingenuidade do Dr. Pinto Grande, do Dr. João Pinto Grande, porque realmente acho que todo o seu talento está ali, né? Eu tenho certeza que uhum, os seus outros livros também são interessantes, mas já é um livro muito bem acabado, né? Me parece muito maduro. uhum, Então, eu recomendo muito a leitura dessa obra e espero uhum. que você escreva muito mais para a Obrigado. gente ser agraciada aí pelo seu talento. Não sei se da Uhum. sua geração a gente tem alguém do seu quilate, né? Mas o mais interessante é saber que você está sempre indo, vindo, tentando terminar, se aprimorando e sabendo que dá É, sempre para melhorar, porque aí a gente tem certeza que você vai deixar eu muito eu mais eu coisa legal. enrolo, mas às vezes eu chego lá, entendeu. Às vezes não, acho É. que sempre que você dá o ponto final no livro, um trabalho Uhum, bem feito foi uhum. legado aí para os brasileiros. Então, muito obrigada pela Obrigado a você, entrevista. Bruno. Obrigado a você.